nossa fala hoje, mencionando coisas que eu ouvi na internet nesses últimos dias, certo? Nós tivemos muitos candidatos e candidatas a deputado estadual e federal mencionando a questão do fechamento do ensino médio. Mas o que me deixa muito triste é ver uma candidata falar a seguinte coisa: quando eu vi na internet pela primeira vez, eu tomei muito cuidado, porque tem gente que gosta de causar, tá? Isso aconteceu numa live e eu quero dizer que isso é desmerecer a nossa luta e o nosso trabalho desde março. Os professores de Taubaté estão na rua mostrando os desmandos e o descaso dessa administração pública desde o dia 23 de março. Porque a gente sabia que a gente ia chegar aqui onde nós estamos hoje com esse absurdo do fechamento de uma escola tão tradicional como a Escola Ezequiel e também dos outros ensino médios. Nós temos sim uma questão legal, uma questão que é responsabilidade prioritária do Estado, o ensino médio, mas que a gente já oferece. Uma vez que a gente oferece, você não precisa aumentar as vagas, mas você também não precisa cortar o que está sendo ofertado para a população de uma forma capacitosa. Por quê? Porque a gente hoje, o maior problema do ensino médio é a evasão escolar. E a gente tem na cidade de Taubaté, comparando as escolas municipais com as escolas estaduais, índice 0 de evasão, enquanto as escolas estaduais têm índice de 5 a 10%. Então a gente também tem que buscar os dados para a gente poder fazer uma análise, para a gente poder cortar ou oferecer. Outra coisa, sim, é prioridade do município atender a educação infantil. Qual é o plano de governo desse prefeito para dizer que ele está investindo na educação infantil? Qual é o plano de governo desse prefeito? Nós estamos no segundo ano de mandato. O ano passado, ele já fez um LOA para ter o orçamento desse ano. Cadê na previsão desse ano o orçamento que ele vai dizer: vamos investir tanto na educação infantil? Nós não temos dados, nós não temos estudos. O que a gente não tem é planejamento. Se a gente não tem planejamento, a gente não corta o que está dando certo. A gente não pode simplesmente tirar da população um direito que ela adquiriu, sim, por uma outra gestão que fez ampliação, certo ou errado. A gente simplesmente não pode chegar hoje, em agosto, faltando 3 meses praticamente para acabar o ano letivo, e dizer: o ano que vem, mães, não temos mais. O ano que vem, professores, não temos mais. É leviano eu dizer que a pessoa gosta de causar na internet, sendo que eu e o professor Kleber fomos os 2 primeiros professores a pôr a informação para a população entender e saber o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque quando a Vanguarda, a Bandivale, a TV, a mídia, chega para fazer entrevista com o prefeito, cada entrevista ele deu uma resposta. E quando você pergunta do ensino médio, ele fala da reforma. Quando você pergunta do ensino médio, ele fala da reforma. A pergunta não é sobre a reforma, embora ela seja necessária. Embora nós estejamos com os nossos prédios, e não é só do Ezequiel, viu, gente? Os prédios das escolas da prefeitura estão totalmente sucateados. Nós temos escolas que chove dentro da sala de aula o tempo todo. Não é só o Ezequiel, tá? Os professores não tiveram reajuste. Nós temos lei própria para dar esse reajuste e ninguém nos escutou. E agora simplesmente ele quer cortar essa questão do ensino médio. E a gente faz um movimento, tá certo? O nosso movimento, a gente já estava com ele pronto. E eu recebi na minha rede social: você está organizando um movimento para não fechar o Ezequiel? E a minha resposta é a seguinte: não. Eu estou organizando um movimento junto com todos os meus colegas desde março, faz 5 meses, para que as pessoas olhem para a educação
educação de Taubaté. O poder público, gente, precisa olhar para a educação de Taubaté. Nós estamos sangrando. Nós estamos sangrando. Eu estou gostando muito de ter pais hoje aqui. Nós não temos condições de trabalho. Os professores tiram do próprio bolso a folha de sulfite para imprimir uma atividade diferente para o aluno, porque às vezes não dá tempo, ou porque às vezes a lousa não é compatível para ele escrever com giz, ou ele compra a caneta, se for quadro branco, do bolso dele. Isso não pode acontecer, gente. Nós temos um orçamento que é quase 50% do orçamento total da prefeitura anual. Como ninguém olha para a educação de Taubaté? Como que as pessoas não conseguem entender e olhar que esse serviço está sendo sucateado? E se ele está sendo apresentado, é porque tem professor eventual na sala de aula. Quando a gente começou o nosso movimento, fazia 2 meses que os professores eventuais não tinham pagamento. Vocês sabiam disso? Eles estavam sem receber. Eles estavam indo trabalhar, pagando combustível, pagando ônibus, para chegar até a escola, e eles não tinham pagamento. Nós fizemos reuniões com os vereadores, nós fizemos reuniões com o prefeito, nós participamos de audiência pública, e 5 meses depois nós estamos aqui do mesmo jeito. Porque os professores eventuais continuam sem nenhum tipo de contrato, mas são eles que estão cuidando dos filhos de vocês na escola. Temos salas de aula que os alunos estão sem professor desde o começo do ano, porque não teve planejamento para poder efetivar esse concurso, fazer o chamamento necessário, levantar as vagas que são necessárias para dar conta dos nossos filhos na escola pública. E falo isso como mãe de aluna de escola pública. Eu sou professora da rede, minha filha estuda na escola pública. E é por ela também que eu estou aqui. Eu estou aqui como mãe de aluna, eu estou aqui como professor, eu estou aqui como uma cidadã que nasceu nessa cidade. E eu não estou admitindo isso que está acontecendo. Eu não posso, junto com todos vocês, virar as costas para a educação e falar, eu vou bater palma. E aí, a gente tem professores que fez levantamentos de dados, de estudo e de números com relação ao que se gasta no ensino médio, com relação ao que tem que investir no ensino infantil, certo? Com relação ao que a cidade recebe, nós também estamos dentro do conselho do Fundeb. Por que a gente se esforça e luta e perde nosso tempo e discute, faz reunião para estar lá? Porque a gente pensa que um aluno, o Fundeb, ele é pago de acordo com o número de alunos, é por aluno. E esse dinheiro, se ele vem do governo federal para o município, ele tem que ser investido em qualidade de ensino. E a qualidade de ensino vai passar pela condição da escola, vai passar pela condição de trabalho dos professores, pelo salário, se esses professores têm estabilidade e tranquilidade para trabalhar. Se a gente não tem isso, a educação não está acontecendo em Taubaté. Quando a gente falou, a luta é pela educação, e se ela é da educação, ela é de toda uma sociedade, é porque todo mundo que está aqui, para chegar onde está, teve que passar pela escola. Então, ela é responsabilidade nossa. Ela não é uma responsabilidade só do professor. Ela é uma responsabilidade do aluno, do pai do aluno, até do pai do aluno que está na escola particular. Porque todos nós ajudamos a pagar esse serviço quando a gente paga imposto. Tá, gente? Então, eu vou abrir aqui para o professor Antônio, que fez os estudos dos números. Esse microfone, ele continua sendo disponibilizado pelo movimento, mas nós estamos sim em campanha e nós não vamos abrir o microfone para nenhum candidato, nem a deputado estadual, nem a deputado federal. E se algum vereador estiver por aqui, também para nenhum vereador, tá? Porque esse movimento, ele é um movimento político, porque tudo na vida é um movimento político. É uma história política que a gente tem. Mas ele é independente se você é A, se é B, esquerda, direita, centro, para frente, para cima. Para a gente não interessa. Interessa resolver os nossos problemas. Todo mundo que está aqui,
eu entendo que está aqui para nos ajudar a resolver todos os problemas que a gente tem dentro da cidade de Taubaté, dentro da educação de Taubaté. E é uma pena que o pessoal da saúde não tenha acompanhado esse movimento, porque pelo que a gente vê na rede social, a saúde também não vai bem. As pessoas não conseguem marcar consulta, as pessoas ficam muito tempo nas UPAs, nas UBS. Então, assim, a gente precisa começar a entender que o poder público de Taubaté não está dando conta de gerir uma cidade desse tamanho. E aí, tirar a escola mais tradicional do município é muito complicado. Eu quero dizer para os pais que têm os filhos no 6º, no 7º e no 8º ano da escola Ezequiel, que na última entrevista que o prefeito deu, ele fez a seguinte fala: para reformar a escola o ano que vem, eu vou pegar os alunos da escola Ezequiel e distribuí-las em escolas próximas. Ou seja, se o seu filho está no 8º ano, ele fez desde o 6º com a mesma turma, a sala dele vai ser distribuída em escolas próximas. Então, a hora da formatura, do 9º ano, cada um vai estar numa escola próxima à escola Ezequiel. Isso é planejamento? É assim que faz? Então fica a minha pergunta para vocês pensarem sobre isso. Professor. Bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é Antônio, sou professor de matemática aqui também na rede, tá? Esse estudo que a gente está fazendo é porque eu também sou conselheiro do Fundeb, pessoal. Então, eu sei os valores que são aplicados aqui em Taubaté, eu sei como está sendo feita a distribuição e é onde a gente está pegando muito no pé da nossa Secretaria de Educação, certo? Porque tem vários problemas que a gente está vendo com relação a pagamentos de professor, tudo. Então, é uma situação que, se a gente não ficar no pé vamos dizer, como conselheiro da Secretaria, com os investimentos que ela faz, com toda a parte estrutural de escola, tudo, e pagamento de alunos, a gente não sabe para onde vai esse dinheiro. Essa é a verdade, certo? Nós, como conselheiros, temos essa obrigação. E daí, em cima disso, que veio toda essa discussão agora, né, de fechamento do ensino médio do Ezequiel e das outras escolas, tudo mais, o que a gente fez? Eu comecei a fazer um estudo básico, nada tão aprofundado, mas um estudo básico. Se a gente for ver, pessoal, cada aluno aqui para Taubaté, o valor gasto pelo Fundeb, certo? Que o Fundeb, vamos dizer, arrecada para pagar cada aluno, que gera dinheiro para a educação, é em torno de R$ 7.200, certo? Isso é o que vale um aluno no ano todo. Isso vale R$ 7.200. Vamos arredondar para R$ 7.000. Hoje, para ter a creche, a gente está com uma defasagem aí de mais ou menos 1.000 alunos que estão fora da creche. Então, se a gente fizer esse cálculo, dá R$ 7 milhões para a gente precisar ter esses 1.000 alunos vamos dizer, na creche. Porém, eu preciso do quê? Eu preciso de estrutura, tudo isso, então vamos jogar 1000% que eu tenho que gastar para poder colocar esses alunos na creche. São 70 milhões, pessoal, que a gente precisa de dinheiro. Com relação ao ensino médio, nós temos hoje em Taubaté 1.443 alunos, certo? No ensino médio de Taubaté, considerando as 5 escolas. Considerando também esse valor de R$ 7.200 por aluno, que seria do Fundeb, são mais 10 milhões aí arredondando. Então, no total, a gente teria para ter estrutura para a creche, mais alunos, mais os alunos do ensino médio, em torno de 80 milhões de reais. Porém, vamos pensar, em dezembro do ano passado, o nosso gestor atual fez uma reforma administrativa, onde ele criou mais 250 cargos dentro da prefeitura, sendo 90 comissionados. Só esse gasto que ele fez foi de 43 milhões. Aí a gente já começa a fazer um comparativo com o que eu preciso para ter os alunos
da creche mais o ensino médio. Porém, chegou em março, ele fez uma nova reforma administrativa com aumento salarial de alguns cargos, que tiveram aumento de 80% até 95% de aumento, certo? Porém, a grande maioria dos servidores de Taubaté não teve esse aumento, professor é um, certo? E esse gasto foi de mais 58 milhões anuais. Então, se a gente somar os 43 milhões dos cargos que eles fizeram, mais os 58, são 101 milhões a mais na folha de pagamento da prefeitura. E para ter o ensino médio mais a creche, eu preciso de 80. E daí eu falo que eu não tenho dinheiro, pessoal. Então é uma coisa que a gente tem que se pensar com relação a isso, certo? Então eu peço que vocês pensem também nessa situação. Fechar o ensino médio é viável? É uma obrigação do Estado ter ensino médio? É, certo? Mas não é dever somente, porque a gente tem que olhar na parte real quando a gente fala em lei, pessoal. Quando a gente fala em lei, eu fui durante anos auditor, pessoal, na área privada. Quando se fala deve, tem que ser feito. Agora, quando eu abro em prioridade, obrigação, ele não diz que tem que ser dever do Estado. Então, se a cidade pode, ela pode usar esse dinheiro. É só ela saber fazer planejamento. O grande problema nosso aqui em Taubaté está sendo, não só dessa administração, mas de administrações anteriores, falta de planejamento. Esse que é o grande problema, ok? Então, eu quero que vocês tenham em mente disso. Esse foi um estudo básico, porém, se a gente se aprofundar, a gente vai ver que tem dinheiro para manter o ensino médio, ter aluno na creche, certo? E não ficar nenhuma criança fora da escola, ok? Então eram esses meus apontamentos, espero que tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, eu vou continuar esses estudos, porque como eu estou no conselho do Fundeb, a gente já está ali todo dia, toda semana, tentando fazer uma reunião, tentando entender onde vem sendo investido cada parte do dinheiro que vem do Fundeb, ok? E só para finalizar, Fundeb, pessoal, é uma obrigação do governo federal, porém não é um dinheiro que vem diretamente do governo federal. Só uma parte é do governo federal. O restante está em cima do Estado, sim, parte é do Estado e parte do município. E o que vem do Fundeb por parte do município? São todos impostos que são colocados no município. ICMS, IPTU, ITBI, tudo isso gera dinheiro para o Fundeb do município. Então vamos só um exemplo. Se eu moro em Taubaté e meu carro está registrado em São José dos Campos, o valor que eu pago de IPVA, pessoal, está indo para São José dos Campos. Não está vindo para Taubaté, para gerar dinheiro para o Fundeb, certo? Então, é assim. Então, o que acontece? Esse ano também teve um aumento de IPTU, se eu não me engano, aqui em Taubaté, certo? Ainda não, mas já estão trabalhando para ter esse aumento de IPTU. Ou seja, é mais dinheiro para o Fundeb de Taubaté. Ok? Então fiquem com isso na consciência. Dinheiro tem, saber planejar que é necessário. Se eu não tiver planejamento, eu não consigo nada. Ok? Pessoal, bom dia a todos. Eu queria chamar o professor Leandro, que é um professor eventual, que também, eu acho que a gente ocupa o espaço de fala com aquela pessoa que sente na pele tudo, porque a gente fala, mas como estatutária, eu não sinto. Eu sinto a dor dele porque eu sou solidária e sou ser humana, mas eu acho que ele... Cadê? Ah, no Estado? Tá bom, então, não tem problema. Pode falar como categoria O do Estado. Olá, bom dia a todos os estudantes que estão aqui, todos os professores que estão aqui. Eu sou professor categoria O do Estado, né? E eu sei que a nossa luta é conjunta, é unida, porque todos nós, professores, queremos estabilidade, queremos melhores salários, queremos uma jornada de trabalho menor e mais humana e mais digna. Nós queremos condições de trabalho dignas. E todos os professores,
do estado ou do município tem esse problema. O tempo todo querem atacar a nossa estabilidade, querem impedir que nós tenhamos a possibilidade de fazer um planejamento decente, né, de pedagógico com os alunos. É sempre assim, é sempre a mesma história. Por isso que eu estou aqui junto com vocês, e nós devemos se cruzar nessa luta contra esses ataques, contra o ataque à estabilidade do professor. A nossa carreira demanda estabilidade e condição digna de trabalho, coisa que não está tendo nessas administrações, tanto na esfera municipal como na esfera estadual. Gente, alguma coisa eu acho estranho, né? Homologaram o concurso e agora estão fechando escolas. Na onde que o professor vai? É muito estranho como a Secretaria nossa de Educação está agindo. É algo para a gente questionar. Estudante perdendo o direito de ensino e aprendizagem porque estão fechando escolas, porque estão obrigando o estudante a se locomover de maneira mais distante para outra escola. Isso gera evasão escolar. Que mundo que essa gente está na Secretaria da Educação? O estudante, o estudante de hoje precisa trabalhar. Ele precisa, não tem só a escola. Ele precisa trabalhar, ele precisa ajudar a família. E aí vem esses caras e fecham uma escola que é próxima de um bairro. E obriga o estudante a se locomover, perder tempo, mais tempo para conseguir estudar. Isso gera evasão escolar. Eles estão atacando o direito dos nossos jovens de aprender, de estudar. Isso é completamente desumano. E nós temos que agir contra isso e se mobilizar contra isso, né? E nós não devemos esquecer dos eventuais. Eu já fui eventual e sei o quão difícil é, né, instalar sem contrato, sem estabilidade nenhuma, sem vínculo com nenhum estudante, porque o tempo todo você precisa mudar de escola para outra escola. E quando precisar de demanda, você vai lá, vai aqui. Você não consegue fazer o seu trabalho direito. Fora as condições completamente incertas que sofremos como eventuais. Mas, camaradas, nós precisamos se unificar pela estabilidade do professor. Porque somente com a estabilidade do professor é possível fazer um plano pedagógico a longo prazo. É possível a gente melhorar nossas condições de trabalho e logo conseguir melhorar a forma como os estudantes vão estudar, a forma como eles irão avançar, a forma como eles conseguirão adquirir os seus direitos, compreender os seus direitos e avançar em direção ao combate desses governos que atacam não só o servidor, mas atacam toda a comunidade do Vale do Paraíba quando fazem esse tipo de coisa. É isso, camaradas. Então vamos continuar juntos, vamos somar e iremos lutar contra qualquer ataque a essa categoria importantíssima e vital para o avanço da qualidade de vida do brasileiro, para a emancipação do nosso povo. Agora, eu acho que eu vou passar o microfone para a Ana Clara. Ela é aluna do 9º ano, né? Como aluna do 9º ano, ela precisa e merece ser ouvida em nome de todos os alunos, tá certo? Ana, conversa com as pessoas. Sim. A gente já tem os professores. Então pode ser que gere o quê? Um dos problemas que a gente já viu foi o quê? Tem professor que tem duas redes. A partir do momento que ele estava dando aula para o ensino médio, porque ele já tinha a carga horária de manhã e tarde dele completa. Daí ele foi dar aula para o ensino médio, que era à noite. Se fecha o ensino médio à noite, para onde que ele vai? Ele só vai poder ficar com uma rede, ou seja, se ele não tiver outra opção, ele vai ter que pedir exoneração. Sobre isso você vai falar? Não, ainda não. Eu estou deixando ainda para o pessoal, mas você vai falar? Pode deixar que eu falo, então eu falo. É bom saber isso. Tá joia? Nos detalhes do mestre e de vezes que falta professor, e daí de ciências às vezes algum professor de história que vem dar aula e não explica bem e a gente não entende a matéria. Não, e daí a Lorena passou para mim quanto ele está gastando de 3 milhões. Vocês entenderam o que a Ana falou?
Ela disse: eu tive professor de geografia no primeiro semestre, agora eu estou sem. Eu não tenho professor fixo de ciências. O professor que vem, que tenta suprir essa necessidade, nem sempre ele dá aula daquela matéria. É o que a gente fala, é planejamento. Por isso que a gente pensa nos eventuais como um braço forte que sustenta a educação. Porque ainda que ele seja de história, ele está lá cumprindo o espaço de alguém que o governo não contratou, com um concurso em vigência. E aí a gente vai pensar que essa retirada das aulas do ensino médio, de novo, diminui a condição do professor de trabalho, porque diminui a aula para atribuir para os professores, entendeu? E a gente dá conta do ensino médio, só que precisa planejar, precisa discutir com os professores, precisa chamar a população para discutir, precisa perguntar, fazer uma pesquisa pública para os pais. Como anda a educação de Taubaté, você que é pai, que é mãe? Você está satisfeito? O seu filho tem professor na sala de aula? Está dando conta? A gente veio de 2 anos praticamente de pandemia da escola fechada. Qual é o plano de ação para você retomar o que o aluno perdeu nesses 2 anos? Porque, claro, com o professor na sala de aula já é difícil, imagine todo mundo em casa. Foi mais difícil. Mas quem deu conta? De novo, os professores. Porque nenhuma plataforma de interação a gente tinha para trabalhar. Os professores compraram computadores novos, abriram esse vídeo na sua casa e interagiram com os alunos. Então, a gente precisa pensar na educação, precisa pensar no profissional que está trabalhando na educação e precisa pensar, como o professor Antônio muito bem falou, aonde esse dinheiro está chegando, aonde o dinheiro está indo. E isso é planejamento. Eu queria deixar aberto o microfone para uma mãe de aluno. Tem alguém que gostaria de se disponibilizar a conversar, a falar? A dona Tina está por aí? Do Marlene Miranda? A dona Tina está aí? Aqui. Dona Tina, vem usar o microfone com a gente como mãe de aluno, por favor. Bom dia. Eu sou do Marlene Miranda também. Tenho 2 sobrinhos, né? Tenho um sobrinho e uma sobrinha que estuda lá no bairro lá. E, na verdade, a gente tem que começar a trabalhar também com as crianças de baixo, né, da creche. Nós temos que educar, né, direito nossas crianças também, mas para isso também nós temos também que valorizar também o trabalho dos nossos professores na sala, né? E as nossas crianças, elas não estão vindo bem alfabetizadas da creche para ir para o primário, porque eu tenho meus 2 sobrinhos, eles estão, como se diz, não sabem nem ler e nem escrever, infelizmente. E aí as crianças vão crescendo, vão indo para outra série, sem saber nem ler nem escrever. E aí não adianta também a gente querer, como que se diz, tirar uma escola, né, como o Ezequiel, né, para tirar o ensino médio. Então não tem como, né? Então a gente tem que trabalhar com as crianças desde a creche também. E a gente estamos aqui, infelizmente não tem ninguém do bairro do Marlene Miranda, porque também vai ser uma escola também que vai sair também, o ensino também vai sair, né? E vai também ser prejudicado os jovens lá também, né? E a gente tem que começar a trabalhar com as crianças de baixo, educar as crianças. Nessa pandemia as crianças ficaram muito em casa, né? Então, as crianças foram para a escola, o meu sobrinho foram para a escola, não tinha nada na escola. Não tinha, eles ficaram tudo assim, sem saber o que fazer, coitados, né? Então, estão atravessando até agora, estão atravessando uma educação difícil, porque eu não sei como que pode acontecer uma coisa dessa. E uma coisa traz outra. Na verdade é que nós que votamos nesse prefeito, nós não estamos satisfeitos com a gestão dele. Essa é a verdade. Nós não estamos satisfeitos. Se tem alguém aqui satisfeito com a gestão do Saldi, né?
pode levantar a mão, porque eu, como votei nele, como ele foi no meu bairro, bateu no meu ombro, né? E falou que o que eu precisasse no bairro, ele podia ajudar a gente, e agora ele quer tirar o ensino médio do Marlene Miranda, entendeu? Eu não estou satisfeita com o saldo. Então eu acho assim, que o povo unido jamais será vencido. E a gente não pode esquecer isso. Porque se a gente colocou ele lá, né? Se a gente votamos nele, se nosso voto tem valor para colocar ele dentro da prefeitura, o nosso voto também pode ter poder também para tirar quando um político também não é junto com a gente. Porque se a gente escolhe o político, é porque a gente dá confiança naquele político, né? E o Saldi, ele não está sendo um bom prefeito. Infelizmente, a verdade tem que ser dita, e eu agradeço aqui, porque eu estou lavando o meu peito. Porque quando eu chego naquela prefeitura para me pedir alguma coisa para o meu bairro, só porque eu sou morena, eu sou discriminada dentro da prefeitura. Eu sou discriminada dentro da prefeitura. Eles viram a cara para mim. Falam que vão fazer, passo mais de 3, 4, 5 meses, é preciso eu estar falando que eu vou levar televisão, que eu vou levar isso, que eu vou mostrar isso. Então, uma coisa, né, eu aproveito já para me falar tudo logo, né? É assim que a gente tem que ser, tá? Muito obrigada. Eu vou passar o microfone para a Ellen. A Ellen, além de mãe da aluna da Escola Sedes, inclusive ela tem uma filha no projeto do EAF, ela também é vice-presidente do Fundeb. E como a gente está falando de verba, porque é essa a alegação, eu acho que quanto mais pessoas do Fundeb fazendo esses estudos vir usar o microfone, é melhor para a gente poder ter dimensão do todo, né? Bom dia, pessoal, tudo bom? Primeiro, eu estou muito triste porque sonhos estão acabando, e isso não sou da minha boca, porque a minha filha ainda está no 7º ano. Estou falando de mães que choraram ontem na porta do SEDES. Não estou falando só do SEDES, eu falo de todas as crianças, principalmente todas as escolas municipais que teve essa chance desde 1982. Então, o que eu quero pedir para vocês é que a nossa participação não é somente, né, claro, na hora de uma manifestação ou em qualquer outro momento, é principalmente dentro dos conselhos. Lá dentro, eu e Rosalba somos as representantes de mães. Claro, tem outras pessoas, mas eu sou a única que não faço parte da prefeitura em nenhum segmento. E o que eu peço para vocês é que cada filho seu vale muito para a prefeitura. E dizer que não tem dinheiro, só o ano passado sobrou 53 milhões de reais. Esse primeiro trimestre não teve o uso dos 70% utilizado para vocês, professores, para alunos, para a creche, como falam. Quem defende educação sabe muito bem disso. Quem entende educação sabe bem disso. Mas os pais, mães, tios, todo mundo precisa entender um pouquinho sobre isso também, porque é o nosso dinheiro. Tem muitos professores que estão fazendo abaixo-assinado, tá? Autoridades, quem defende a educação também. E para manter aqui a parcialidade, peço para vocês assinarem o quanto possível, tá? Por favor. A professora do Esplanada 1 deixou um aqui. Também nós temos online. Então, por favor, nós precisamos pressionar todos os órgãos públicos da cidade, os vereadores, o prefeito, a secretária de educação que não é da cidade e que precisa conhecer a realidade da rede municipal. Quando a gente fala de qualidade para chegar no ensino médio, é óbvio que a não obrigatoriedade, que claro, de 0 a 3 anos precisa preencher e tem dinheiro em caixa para poder fazer isso, mas não tem mente nem planejamento para poder fazer. Então, a gente precisa muito bem a gente entender que todo esse processo dá para manter o ensino médio na cidade, tá bom? Existem estudos como o Antônio, marido da Rosalba, colocou aqui muito bem, que o conselho nunca teve um estudo na cidade. Nunca teve. Ia lá, aprovava. Por sorte, na reunião extraordinária ontem, foi por 6-5 para reprovação. E aí eu falo para vocês, teve estudo, gente fiscalizando nome por nome de folha de pagamento. Isso é doído, mas é preciso.
Então eu peço para vocês a participação, o entendimento e acreditar em quem defende a educação. É isso. Muito obrigada. A Ellen bem lembrou, a gente tem feito um trabalho de pente fino no Fundeb, tá? Não é fácil, porque para a gente analisar, a gente precisa dos dados. E quem fornece os dados é a Secretaria de Educação. Então, cada dia a gente tem uma resposta diferente. Ou porque o sistema não funcionou, ou porque o Excel foi um erro do Excel. Sempre tem um erro nas listas, porque a gente busca com pinça, tá? Com lupa, para saber aonde estão as coisas que são irregulares para pagamento do Fundeb. Mas nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando não só pelos professores, mas principalmente pelos alunos, que são os donos desse dinheiro. E eu queria chamar a professora Luísa, porque ela é, sim, eventual da Escola Municipal. Eu quero agradecer hoje por ter esse espaço para poder falar com todos vocês que estão aqui. Quais são as nossas pautas hoje? O primeiro, o ensino médio do Ezequiel, que não pode acabar, tá? Quando o prefeito é questionado sobre, ele sempre desvia o assunto e não fala o que está acontecendo, ele quer acabar com o ensino médio do Ezequiel. A gente não pode deixar isso acontecer. Agora, falando como eventual que sou da rede, e a maioria, nós estamos, infelizmente, numa situação muito difícil. Para os professores efetivos que estão sem aumento no salário, claro, e merecem, sim, como a profissão, digo, a mais importante, porque forma todas as outras. O advogado que está aqui hoje precisou do professor, o médico, todas as profissões que estão aqui hoje dependeram, sim, de um professor para se formarem, certo? Infelizmente, nosso país não valoriza, mas a gente tem que lutar para que valorize. Sobre os eventuais, nós trabalhamos os 2 primeiros meses de trabalho sem salário. A gente recebeu depois de 2 meses de trabalho. Eu ainda continuo como eventual desde o início do ano. O que é o eventual? É um professor que é da área e pode até não ser da área. Como assim? Um professor de matemática lecionar talvez português. Certo? É correto isso? Não é correto. Não é da área daquele professor. E ele se desdobra para poder dar o melhor dele. Nós corrigimos provas e não ganhamos para isso. Nós não fazemos HTPC. O HTPC é um horário em que há a junção de todos os professores para serem discutidos vários assuntos sobre os alunos, sobre a escola, e infelizmente nós ficamos de fora, porque a prefeitura não nos paga HTPC, não por conta da coordenação, mas por conta da prefeitura, não nos paga esse horário. A gente ganha hora-aula para estar dentro da sala, tá? Lecionando, só que nós somos denominados eventuais fixos, uma profissão que não existe. Nós somos professores como todos os outros professores que estão aqui. A gente ganha hora-aula somente para dar aula, e nós corrigimos provas sem ganhar. Nós não participamos do HTPC. Então, nós estamos aqui hoje para lutar também por nós, eventuais, pelos efetivos e pelo ensino médio do Ezequiel, que é um ensino de excelência na cidade, acho que todo mundo conhece. E mesmo sendo eventuais, a gente traz também sulfite do nosso bolso. Eu, como professora de biologia, faço, como outros professores de várias escolas da rede pública, aulas práticas com os alunos. A gente disponibiliza de um horário em que nós não somos pagos para poder oferecer o melhor ensino, para que os alunos não sintam tanto a falta do efetivo ali, sendo que somos todos iguais, ok? Eu desejo um bom dia a todos e que a gente continue lutando para que nada do que está aí nas mídias aconteça. O fim do ensino médio do Ezequiel. Obrigada. Agora eu vou chamar mais 2 alunos, né? Eu acho que a gente escuta os alunos. Depois a gente vê se alguém mais gostaria de se pronunciar. E nós vamos convidar a todos e todas para a gente poder fazer uma caminhada até a Praça Dom Epaminondas, mostrando a nossa insatisfação com essa situação, informando a população. Nós fizemos um folder de divulgação com várias coisas que não estão corretas no município de Taubaté, para a gente mostrar para a população que não está aqui concentrado conosco, mas que com certeza deve estar fazendo suas compras de Dia dos Pais,
ou vindo no pastel, comer um pastel no mercado, que essa é a nossa cultura também, né? Mas quem não é daqui não sabe. Mas a gente que é daqui, a gente sabe. Que a nossa cultura é ir para a cidade, né? No sábado de manhã. A gente não vai no centro, a gente vai para a cidade. Não é assim que taubatiano faz? Então, para ser taubatiano, a gente precisa, para mexer na educação de Taubaté, para mexer no serviço público de Taubaté, a gente precisa conhecer a nossa realidade, a nossa cultura. E é por isso que após os alunos falarem, a gente pergunta se mais alguém quer falar, faz a inscrição aqui do lado com a gente chama, senão nós vamos caminhar num protesto lindo, pacífico, mostrando para esse prefeito que nós não estamos contentes com as ações dele. Então, o Pedro Antônio e a Águida são 2 alunos do Ezequiel que vão conversar um pouquinho com vocês. Olá, boa tarde. Então, eu estudo no Ezequiel desde o 6º ano, agora eu estou no 1º ano do ensino médio. E, cara, ficar no Ezequiel é o maior sonho de qualquer aluno do Ezequiel. Pode perguntar para qualquer um aqui que quer ficar no Ezequiel. Eu sempre fui muito nerd. Mexer na cara no livro para eu poder sentar lá no ensino médio. E agora você chega pra mim e fala que vai fechar. Gente, eu chorei horrores. Eu entrei no banheiro da escola e comecei a chorar. E tipo assim, uma coisa que tá falando agora sobre os professores eventuais. Desde o meu 6º ano. Se eu pegar quem estudou comigo, tipo assim, no 6º ano, assim, não sendo da minha sala, vão conhecer os mesmos professores eventuais do que eu. Os mesmos. Por quê? Porque a gente não tinha professores. Iam lá professores de qualquer matéria. E não é de agora, isso não é de agora. Até mesmo na Santa Luzia. Na Santa Luzia, se eu não me engano, eu tive 2 professoras que começaram no começo do ano, primeiro bimestre, e foram até o final. Porque normalmente ficavam um mês no primeiro bimestre, trocava. Isso desde o Santa Luzia, desde o meu 2º ano. E é isso não é de agora, isso a gente tá começando a se posicionar agora. Porque a gente já tá muito atrasado, porque isso tá lá desde do quê? 2014? E a gente tem que se posicionar agora mesmo e vamos. Acabou, cara. Bom dia a todos. Então, como a Águida falou, esse é um problema gigantesco que já vem desde o governo Ortiz e que a gente está começando a ter liberdade para se pronunciar agora. É um problema gigantesco e que afeta a gente na sala de aula, porque, como a Luísa disse, os professores eventuais, eles estão ali e eles estão deslocados em sala de aula. Tem professor de português dando aula de matemática dando aula de português, e aí pensa a situação do professor em ter que explicar a matéria do aluno, para o aluno, a matéria que ele não estudou na faculdade. Então fica deslocado. A gente tem uma educação com menos qualidade e isso afeta no Enem. Gostaria de falar para os pais. Isso afeta o estudo do seu filho e vai acarretar lá na frente, lá no Enem, vai diminuir as chances dele de entrar numa faculdade, de passar no Enem, de tirar uma boa nota no Enem, porque isso afeta todos os dias a gente em sala de aula e eu falo como aluno. Por isso a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Realmente, os professores estão desbancados, estão desbancados, sempre foi assim, e você vê que é uma desigualdade gigante, porque o professor ele tira do salário dele para comprar folha de sulfite, para imprimir uma atividade, um poema, uma música, ele tira do salário dele para comprar o giz da lousa, a caneta para escrever. Então assim, é um absurdo. E aí ficar sabendo que a gente vai cortar o ensino médio do município, não só o Ezequiel, mas os SEDES e outras escolas, é um absurdo, porque cortar a educação, gente, isso não existe. Não existe possibilidade de cortar a educação, porque educação não é gasto, é investimento. Então é um absurdo, não tem como. E então é isso, tipo assim, a gente ficou sabendo sobre a verba agora da educação, 450 milhões, gente, R$500 bilhão. E a desculpa do prefeito foi que o Ezequiel gastava 100 mil por mês. Quanto é 100 mil por mês comparado a R$500 bilhão? Então assim, são imensas desculpas que não são infundadas, tanto do SALT quanto da Secretaria de Educação, mas como eu disse, educação não se corta porque educação não é gasto, é investimento.
Parabéns, Pedro Antônio, Águida. São meus alunos, tá, pessoal? Não é influência minha, não, tá, pessoal? Isso não são influência minha, não. Senão vão falar assim, o professor está doutrinando. Não estou doutrinando, não. A gente simplesmente fala de números, pessoal. Eu, como professor de matemática e física, então a gente fala muito em números. Essa realidade que o Pedro Antônio falou, dos 450 milhões, isso é um dinheiro que são relacionado aos 25% da cidade. Então, a cidade tem uma arrecadação anual de 1 bilhão e meio, e 400 milhões aí, vamos arredondar, tem que ser separado para a educação. Fora os 260, 270 milhões que vem do Fundeb também, pessoal. Então, quando a gente fala em educação aqui em Taubaté, a gente tem mais, vamos dizer, como a Rosalba já falou, 50% de tudo que a cidade arrecada vai para a educação. E daí vem o nosso atual gestor falar que não tem dinheiro para manter um ensino médio e criar vamos dizer, as vagas para creche. E onde que a gente sabe que ele vai acabar com o ensino médio e vai criar? Onde que ele está dizendo que ele vai fazer isso? Em nenhum lugar ele fala isso. Ele simplesmente fala que ele tem que acabar com o ensino médio, certo? E tem que fazer as vagas de creche. Mas aonde ele confirma isso? Aonde ele coloca isso, falando que ele vai acabar com o ensino médio e vai colocar esse dinheiro investido em ensino médio nas vagas de creche? Não tem isso, certo? Então eu gostaria de saber se tem mais algum pai de aluno também, ou algum cidadão que queira falar aqui a respeito da educação, não só da educação, qualquer outro problema que a gente tem aqui em Taubaté. Tudo bom, Lícia? Bom dia a todos, a todas. Tenho muitas coisas para falar, mas eu vou dar uma resumida, porque dá a impressão que eu estou sempre falando a mesma coisa aqui, né, no sábado. Então, guardem a fala do professor Antônio em dois momentos. Primeiro, dinheiro tem. Dinheiro tem. Não precisa excluir o ensino médio para investir em creche. Tem dinheiro para tudo. E a segunda, um pouquinho mais importante. Só porque deixou de investir no ensino médio não quer dizer que esse dinheiro vai para a creche. Atentem a isso. Ele está dizendo que precisa excluir o ensino médio porque é um investimento prioritário e não obrigatório somente. O prioritário é para ser investido na educação infantil, não quer dizer que ele vai fazer isso. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lícia, eu sou professora aposentada da rede. Estou ouvindo aí vários, nossa, tão jovem, nem parece, mas é a vida, né? E assim, só para dar uma resumida para vocês na nossa história, eu sou do concurso de 1989 e quando eu ingressei na rede municipal, nós não tínhamos essa quantidade de escolas municipais que nós temos hoje, nós éramos apenas creches e tinha a escola Ezequiel, já, né? Para vocês verem o tanto que é tradicional na nossa cidade. Então tinha a escola Ezequiel, algum tempo depois fizeram a escola Santa Luzia e um pouquinho depois, em 1994, inaugurou a nossa querida escola do Areão, que também é uma escola muito tradicional e várias pessoas aqui trabalharam comigo lá. E foi a escola onde eu me aposentei, muito feliz, muito agradecida. Mas no começo, então, ingressei na creche e era a creche o grande investimento da cidade, como teria que ser agora. E aí nós passamos pelo processo de municipalização das escolas do estado em nível de ensino fundamental. E aí foi que começou a se investir em escolas de 1º a 9º ano e tem o tanto de escola que tem agora. Então eu conto para vocês que eu e algumas pessoas que estão aqui agora, que eu não vou poder ficar citando nomes, mas nós somos as chamadas professorinhas de creche, né? Aquelas que passaram a vida investindo na educação infantil. E aí
Quando aconteceu a municipalização, nós passamos a trabalhar na educação do ensino fundamental. E nunca esquecemos o que é ser a professorinha de creche. Então, nós estamos aqui para falar que precisa investir mais em creche, porque hoje a demanda de vagas para a educação infantil é gigante, especialmente para os alunos de berçário. As mães precisam trabalhar, mas independente da mãe e do pai precisar trabalhar ou não, a educação infantil é um direito do aluno, né? Ele tem o direito de estar lá socializando, aprendendo de acordo com a primeira infância. Eu sou super defensora da creche, mas não posso deixar de falar da qualidade do ensino médio também. Então, a nossa luta tem que ser, dá para fazer as duas coisas, dá para investir e muito no infantil e continuar com o ensino médio. Foquem nas contas apresentadas pelo professor Antônio. Ele fez um estudo profundo, ele passou muito tempo estudando, ele sabe do que ele está falando. Então, foque na fala dele de que dinheiro tem e que é possível investir. Queria chamar agora uma senhora munícipe aqui, muito consciente também dessa situação da nossa cidade, e ela gostaria de falar algumas palavras. Dona Olga, por favor. Só para encerrar aqui a minha fala, eu queria lembrar uma coisa para vocês bem rapidinho. Se a situação da educação em Taubaté está do jeito que está, quer dizer que o atual gestor não está investindo corretamente o dinheiro do Fundeb da forma que deveria. Esse problema não é de hoje, tá? Isso não começou agora em 2022. Isso quer dizer que as gestões anteriores também não fizeram a tarefa de casa. Se todos os prefeitos anteriores, cobrados pelos vereadores na Câmara Municipal, tivessem investido dinheiro que é de direito, que deveria ter sido investido na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na educação em geral, nós não estaríamos na situação que nós estamos agora, tá? Com professores mal pagos, com eventuais tendo que assumir as escolas sem receber tudo aquilo que os colegas já falaram aqui e nos outros encontros, né? Então, vou parar agora, porque senão ficaria até amanhã falando, né? Dona Olga, querida. Bom dia a todos. Eu sou Olga, tenho 85 anos, sou vó da Rosalba, mãe da Regina, minha filha Alessandra Regina, e sou bisavó da Manuela, também, que estuda no Municipal. Eu estou aqui para parabenizar a Rosalba pela coragem, pelo peito que ela abre e fala para todo mundo e luta contra uma coisa que todos nós teríamos obrigação e temos obrigação de lutar, pela educação. Escola não se fecha, escola abre. Põe o povo para aprender, não para ficar dentro de casa vendo novela e outras coisas mais. Também não sou contra, mas eu acho que a educação em primeiro lugar. O estudo é tudo. Eu lutei muito para pôr minhas filhas todas no municipal. Naquela época era muito difícil pôr no Ezequiel, porque era daqueles dos ricos, dos grandes. E eu lutei sozinha. Rosalba, órfã de pai, minha filha viúva, e a gente lutou junto para poder ficar no municipal. E hoje, minha filha é aposentada, saiu do Ezequiel, fez faculdade, foi ser professora em uma das escolas famosas de Taubaté. Quem é de Taubaté sabe disso, que é lá do Saad, que já fechou também, que está combinando lá com a prefeitura que vai fazer alguma coisa. Isso eu não tenho conhecimento, porque eu não sou tão apta a saber de tudo, porque não teve tempo de acompanhar. Mas a minha família eu acompanhei, desde a mais velha, que está ali, a Regina,
que aposentou no SAAD, fez municipal no Ezequiel. Agora tenho ali a Manuela, que também é minha bisneta e estuda no municipal. Fechar o municipal, gente, Ezequiel, é horrível. Não deixem isso acontecer. Quem teria que estar aqui eram os pais dos alunos, não só as professoras reivindicando, porque se estão lá dentro do Ezequiel, estão na rede pública, são competentes, passaram em concursos, não foram enfiadas lá com políticos, não. Elas são todas competentes. Estão reivindicando uma coisa que é delas, de todas as professoras. Elas estão de parabéns. A Rosalba, mais uma vez, por sua vez, que abraça a causa de todas as colegas e está aqui lutando. Uma pena que os políticos não sabem disso. É uma pena que os pais dos alunos não estão aqui colaborando com esse evento. Eu sei que eu sou... Minhas filhas ficaram tudo com uma carinha meio achando, o que será que a avó vai falar? O que será que a bisa vai falar? Eu estou aqui para defender a causa de todas, não só das minhas netas, bisnetas, filhas e todos mais. Se vocês ficarem com vergonha de mim, eu não ligo, não. Eu sou velha já. Eu estou aqui de peito aberto, eu estou porque eu quero. Ninguém pediu. A Rosalba ficou surpresa. Ela está surpresa porque sabe que eu falo e eu luto. Elas sabem que eu lutei muito para que elas chegassem a esse ponto. E são testemunha disso. Se quiserem vir falar, eu não vou ficar com vergonha delas, não. Elas podem rasgar o verbo aqui e dizer que se eu fui isso, se eu fui exigente, se eu fui ou não fui. Eu estou aqui de peito aberto, tanto para político como para prefeito, vice-prefeito, até governador, se quiser falar comigo, estou aqui para falar. Certo? E estou para testemunhar aquilo que eu já sei de Taubaté. Não sou da tribuna, não sou de pegar microfone, é a primeira vez. Eu acho que até estou meio emocionada. Posso até falar bobagem, mas eu tenho razão para isso. Vocês estão entendendo? Agora vocês pensam o que vocês quiserem de mim. Está ouvindo, Rosalba? Isso é para... Cadê a Manuela? Que está lá atrás, é minha bisneta. Eu não sou uma criança, eu sou uma velha. A minha avó é uma idosa muito consciente que a gente tem maior orgulho, a gente não tem vergonha não. Porque a fruta não cai muito longe do pé, a fruta cai sempre pertinho. Eu quero chamar a professora Lívia, que ela tem uma fala importante para fazer e ela vai ser a última pessoa que a gente vai colocar no microfone para a gente poder caminhar, tá bom, gente? Porque senão o sol também vai ficando muito forte e a gente vai ficando bastante cansado. Falar, eu vou ser bem breve, né? Acho que os colegas falaram muito bem. E além da falta de planejamento, eu acho que existe muito populismo com o dinheiro da educação. Isso desvia do verdadeiro objetivo da educação, né? Então, não sou nada contra distribuir uniformes, não sou nada contra comprar certos materiais, mas aquelas máquinas lá para desinfetar as bolsas que custaram uma fortuna e estão paradas nas escolas, né? Então esse investimento está sendo muito mal feito. Além de ser mal planejado, o dinheiro da educação é usado para fazer populismo, propaganda eleitoral. E eu como professora me sinto muito frustrada, porque depois de 2 anos da gente trabalhando à distância com os alunos, eles com uma defasagem de aprendizado muito grande. Esse ano, quando a gente voltou para a sala de aula presencial, eu imaginei que a prefeitura ia elaborar um grande plano de recuperação para esses alunos, que a prefeitura ia dar aulas, oferecer ensino para eles recuperarem o tempo perdido e nada disso foi feito. Os alunos com uma dificuldade imensa de aprendizado. A gente tem vários alunos, eu sou professora de geografia, do 6º ao 9º ano. A gente tem alunos que não sabem ler nem escrever no 6º ano de montão, né? Porque eles pularam do 3º ano para o 6º ano. Então tá cheio de aluno e a gente está tendo que enfrentar essa dificuldade sozinho na sala de aula. Fica para nossa responsabilidade recuperar essas crianças e é muito pesado para nós, principalmente para quem tem compromisso com a educação. Então só quero, eu acho que esse ponto é muito importante de ser colocado.
O dinheiro da educação, além de ser mal usado, mal planejado, ele é usado para fazer populismo e desvia do verdadeiro objetivo da educação. A prefeitura tem condições de manter a creche, o ensino médio e tem condições de dar um ensino de mais qualidade para nossas crianças. Tem condições de suprir a defasagem das crianças com um plano, com estratégias para reforçar o ensino dessas crianças. É isso que eu queria colocar. Obrigada, bom dia. Eu queria também agradecer, e vou agradecer sempre, embora esse movimento ele não tenha um lado, mas todo mundo tem um lado, né? Porque todo mundo é construído dentro de uma sociedade, e aí não interessa se você é esquerda, se você é centro, se você é direita, porém você tem um lado, né? Mas como esse movimento, ele cabe todos os lados, mas eu não posso deixar de agradecer mais uma vez o Sindicato dos Metalúrgicos, com a presença do Marcelo, que está aqui, que sempre nos cede a pessoa, o combustível, o carro de som para nosso movimento acontecer. Então, assim, a gente precisa também valorizar quem nos dá a mão e nos apoia na hora da luta. E o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté está conosco de mão dada sempre, tá bom? Então, obrigada, Marcelo, obrigada pela força, obrigada por tudo. E quando a gente precisa fazer reunião, a gente não tem um espaço, eles abrem o espaço deles, o auditório com ar-condicionado, com 4 microfones, para todo mundo sentar, tá certo? Em nenhum momento lá se faz política partidária ou campanha partidária. Lá se recebe o trabalhador com acolhimento, com carinho, tá certo? Com muito respeito. Então, sim, o Sindicato dos Metalúrgicos nos apoiam. Eu sei que algumas pessoas deturpam e falaram, eles começaram a fazer uma campanha de esquerda. Não. Eles estão conosco, do nosso lado, de mão dada, porque nós somos trabalhadores. E quem deveria fazer esse papel é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que não faz. Nós estamos aqui há 5 meses, sozinhos, preenchendo documento, levando na polícia, levando na GCM, colocando o nosso CPF como pessoa física, porque o sindicato está acoitado. Nós estamos processando pelo rombo que ele deu na questão do plano médico, e agora ele alega que não tem dinheiro. Nós estamos na justiça individualmente, pagando advogado para processar esse sindicato que é corrupto, que pegou o nosso dinheiro e levou embora, tá? Então é isso, o Sindicato dos Metalúrgicos está aqui, e eu tenho certeza que essa parceria, essa contribuição, essa colaboração sempre vai poder acontecer, porque lá é a casa do verdadeiro trabalhador, tá bom, gente? Obrigada. Vamos caminhar.